Leroy Merlin. Bricolage, construção, decoração e jardim. Como instalar um teto falso? Sendo uma solução simples e rápida, o teto falso permite integrar canalizações, equipamentos e isolamentos com toda a descrição. Vai precisar de tirantes de suspensão, perfil de teto, uniões de perfis de teto, cantoneiras de teto, parafusos, placas de gesso, fita para junta e massa de juntas para placas de gesso cartonado. Equipe-se com fita métrica, um lápis, um nível laser, um bate-linhas ou um traçador, uma régua, um nível bolha, cordão de nylon, uma espátula, um berbequim, um adaptador de aparafusamento, um x-ato, um dispositivo para erguer placas e de uma serra para cortar metais. Se aplicar isolante no teto falso, use luvas, óculos e uma máscara de proteção. Marcar a altura. De acordo com a altura chão-teto pretendida, pode escolher entre diversos comprimentos de tirantes de suspensão, 90, 180, 240 mm ou mais. Num canto da divisão, marque na parede a altura do futuro teto. Acrescente a espessura da placa de gesso para obter a altura dos perfis de teto. Coloque o nível laser no centro da divisão e projete o raio exatamente ao nível das marcas de referência de perfis de teto. Em seguida, trace esta linha de altura em todas as paredes da divisão. Para isso, utilize um bate-linhas ou um traçador. Como instalar os tirantes de suspensão? Fixe em primeiro lugar um tirante de suspensão em cada ângulo da divisão, a 10 cm da parede no mínimo. Servirão de referência de altura para os outros. Coloque o tirante contra a face da trave, ajuste a altura em relação ao traço na parede e a parafuse. Utilizando um cordão de nylon, junte os 4 tirantes de suspensão. O espaço entre dois perfis de teto não deve ultrapassar 60 cm e a conexão entre duas placas deve ser feita fora dos perfis de teto. Se a divisão não tiver um ângulo reto, é necessário que a última placa não tenha mais de 50 cm de largura. Aparafuse uma por uma as fileiras de tirantes de suspensão, espaçando-as no máximo de 60 cm no comprimento das traves e de 120 cm entre as traves. Para alinhá-las, oriente-se com o cordão de nylon. Como instalar os revestimentos? Assente os perfis de teto fixando-os nos tirantes de suspensão. Não hesite em empurrar com força para cima até ouvir o clique, que significa que ficou bem encaixado. Os perfis de teto podem ser facilmente cortados com a serra de metais. Para colocá-lo de ponta a ponta, utilize uma peça de união perfil de teto. À medida que assenta os perfis de teto, verifique com uma régua comprida que eles estão planos entre eles. Aproveite a ocasião para integrar isolante térmico ou acústico no teto falso. Como assentar as placas? A utilização de um dispositivo para erguer placas facilita a colocação. As rodas permitem ajustar o posicionamento com precisão. Na colocação da primeira fila de placas, deixe um espaço de 5 mm até à parede. Uma vez no lugar, aparafuse. As placas são assentes perpendicularmente aos perfis de teto e a conexão entre as duas placas deve fazer-se fora dos perfis de teto. Fixe cada placa colocando parafusos de 30 em 30 cm ao longo dos perfis de teto. Para cortar uma placa de acordo com as suas medidas, coloque-a no chão e guie-se com uma régua para cortar a linha com o x-ato. Em seguida, levante a placa e dobre até partir. Depois, corte a face cartonada com o x-ato. Como realizar as juntas? Aplique a massa de juntas para unir as placas. Umidifique uma fita de juntas de papel e alise para que adira. Volte a colocar uma boa camada de massa de juntas
Alise com uma espátula larga e aguarde no mínimo 12 horas. A junta periférica também é reforçada na espessura do perfil de teto com um pedaço de fita úmida. Uma vez o teto falso terminado, pode então pintá-lo.